Aleluia. Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Podemos ler todos em voz alta? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu achei que eu iria ministrar somente uma mensagem sobre esse versículo, mas acredito que nós teremos 2 ou 3. E hoje eu quero falar da consequência de não viver a realidade proposta por Jesus neste versículo. Então, hoje de forma negativa eu ensino esse versículo: os impuros de coração não verão a Deus. Esse talvez seja um dos versículos mais diretos de Jesus para a nossa vida. E eu tenho orado, enquanto eu meditava nesse versículo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar o que eu recebi. Me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor me deu durante essa semana. Durante a semana que passou. Então eu queria muito que você se sentisse à vontade aqui agora. E trouxesse cativo o seu pensamento para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Que Deus nos dê a graça de ver a sua palavra como Ele a citou. Que Deus nos dê a graça, pelo Espírito Santo, de ter uma revelação da palavra de Deus para os nossos corações. Que assim como você come o pão de manhã, você possa comer o pão da palavra de Deus agora no seu coração. Por isso eu te peço, em espírito de oração, pela sua vida, ouça a palavra dessa manhã. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os impuros de coração não verão a Deus. Por quê? Porque o maior problema deste mundo não é a fome, não é a miséria, não é a violência, não são as catástrofes naturais, não são as doenças, não é a desigualdade social, não são as ideologias, não é a cultura ou a questão financeira. O maior problema do mundo é o coração do homem. É o coração que determina a direção dos nossos passos. É o coração que define o nosso estilo de vida. É o coração que nos faz fazer as escolhas de nossos caminhos, determina as nossas ações. É o coração que nos faz sentir o que sentimos, ver o que vemos e decidir o que decidimos. E não há dúvida que em toda a palavra de Deus, Jesus está interessado em nosso coração. Se eu posso dizer assim, se Jesus fosse instituir uma religião no mundo, o que não era vontade dele, mas se ele fosse, seria a religião do coração. Ele mesmo já disse que o que ele deseja não é sacrifício, está lá em Mateus 12:7. Não é culto formal, não é cerimônia repetitiva, não, ele quer desejo de misericórdia dentro de nós. Ele quer que misericórdia, amor esteja dentro de nós. E se os puros de coração verão a Deus, os impuros de coração nunca poderão substituir a pureza
por religião, por formalidades, por atitudes. Jamais a gente pode tentar compensar a podridão do nosso coração com ofertas ou liturgias para Jesus. Jesus está interessado no nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu é o nosso coração. Acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração. A sua vida é resultado do seu coração. Seja qual for a sua vida, ela flui do seu coração. O que há no seu coração, há na sua vida. E como diz o provérbio rural, o que tem no poço, vem no balde. O que está no mais profundo da sua vida, é quem você é. Assim, a área que Jesus quer nos atingir, quando decide falar, é o nosso coração. Seu ensino foi constantemente direcionado para o nosso coração. Existem muitos outros mestres, professores, que aceitam uma mudança externa, uma reforma moral externa, mas Jesus Cristo de Nazaré não. Ele busca resolver o problema principal, a fonte de todos os males ou a fonte de toda bondade. Cristo sabe que pensamentos, palavras, ações somente são transformadas quando o nosso coração muda. O pecado brota do coração. O pecado nasce no coração. É o coração que deseja Deus e é o coração que deseja o pecado. E Jesus insiste continuamente que até que o nosso coração se torne puro, a nossa vida jamais será pura. Enquanto a graça de Deus não atingir seu coração, não importa a forma como você vive, por mais perfeita, por mais formal, por mais ética, por mais moral que seja, você ainda está impuro diante de Deus. O alvo do Evangelho, o golpe do Evangelho, não é mudar a superfície da nossa vida, é atingir o que governa o nosso ser, o nosso coração. E Jesus, nessa bem-aventurança, ele é um sniper, ele é um atirador de elite. Ele mira e atinge o centro do alvo da nossa vida, nosso coração. Porque ele não diz: bem-aventurados os limpos de linguagem, os puros de linguagem. Ele não diz: bem-aventurados os puros de ação. Muito menos ele diz: bem-aventurados que praticam perfeitamente as cerimônias religiosas. Jesus não diz nada disso. Ele diz: bem-aventurados puros de coração. E se você começar a beber dessa bem-aventurança, você vai perceber que você vai começar a mergulhar nela cada vez mais. E Jesus, ele indiretamente está dizendo: suas ações parecem puras, mas as motivações por trás delas podem estar impuras. Então todas as suas boas ações são completamente anuladas, porque o teu coração ainda continua impuro. Sua linguagem pode ser nobre, polida, mas se o seu coração ainda se alegra com imaginações vãs, imorais, injustas, você ainda está diante de Deus
com o coração completamente cheio de poeira e dividido. Se seus desejos, suas afeições ainda são prisioneiros de maldade, pecados escondidos, você ainda precisa ser purificado. Em outras palavras, só é puro de coração quem realmente nasce de novo. Vida interior mudada, divinamente alterada. Porque pureza exterior é tudo o que o homem pede. Basta que nós pareçamos, e a sociedade nos aceita. Basta que nós sejamos educados, éticos, e a sociedade nos aceita. Basta que a gente coloque uma camada de verniz muito bem colocada em nossas vidas, em nosso casamento, em nosso trabalho. Basta que nós cumpramos os objetivos formais de uma vida social, de uma cultura já estabilizada, e somos aceitos. Mas Jesus não nos olha pelo que fazemos. Jesus, Ele atravessa a nossa roupa, Ele atravessa a nossa casca e vai visitar o nosso coração. Ele já disse em 1 Samuel 16:7, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, nem a sua religião, nem o seu jeito de falar, nem a sua ética, nem a sua moral. Não considere nem o seu grau de estudo, não considere nem a sua nobreza, não considere nem o que ele parece. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus não julga as pessoas pelos padrões humanos. Homens e mulheres olham aparências, mas Jesus vai direto para o coração. Há exteriores, belezas morais, que todos podem aplaudir, mas Jesus está com os olhos fitos nos horrores imorais, injustos, que ainda existe em corações. E aí acontece um problema. Se os puros de coração enxergam, os impuros são cegos. Espírito Santo de Deus vai aonde a palavra não consegue ir. Se os puros enxergam, os impuros são cegos. Pense numa pessoa que é dominada pela cobiça, um desejo descontrolado por dinheiro, um dinheiro descontrolado por ter mais. Isso a cega. Essa ambição doentia por riqueza a fará deleitar-se em usar qualquer estratagema para ganhar mais. Então essa pessoa pratica um truque sujo, um jeitinho brasileiro, sacrifica um princípio de honra, de justiça, para reverter uma situação para uma vantagem própria. E então, por causa da sua cegueira, ela diz: esse foi um golpe de mestre. Cega! Ela é tão cega, essa pessoa possuída por esse desejo, que ela ainda tem coragem de usufruir desse dinheiro sem qualquer vergonha. Eu já participei de muita mesa de cegos, onde as pessoas não tinham o menor pudor em dizerem como ganharam.
e ostentavam os prêmios de sua injustiça. Eu já participei de muitas mesas de cegos que vêm aqui aos domingos, e calado fico, porque se a luz de Deus não entrar, não vai ser uma vergonha pública que fará. Mas eu fico me perguntando, como é que alguém pode ter prazer em ganho ilícito? Você não já se fez essa pergunta, não? Como é que alguém pode ter prazer em ganho ilícito? Só de um jeito: tem que ser cega. Vamos lá, igreja. Simples assim. Imundo é aquele dinheiro, como imundo é aquele coração. E essa pessoa vai tentar de todas as maneiras se explicar, vai até ajudar alguém, e vai tentar convencer a si mesmo que é certo, porque é para o sustento da sua família, que é assim mesmo, que todos fazem isso, se estivessem no seu lugar. Qual é o problema dessa pessoa, Ricardo? Jesus explica: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Ele é impuro de coração, ele nunca viu Deus. Ele não sabe o que Deus vê. Ele não tem ideia do que Deus aprova ou do que Deus reprova. Ela é cega, pois não tem um coração puro. Pois somente os puros de coração conseguem ver a Deus. Então a gente se levanta como igreja, como amigo, e lê para essa pessoa, por exemplo, Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então você lê para ela isso e você acha que é o suficiente. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Mas ela não muda. Não muda por quê? A resposta é clara como o sol ao meio-dia. Ela não enxerga Deus em sua palavra. Ela é cega espiritualmente. A Bíblia não é a palavra de Deus para ela. Ela nunca viu Deus nas Escrituras. Porque a impureza cega. Quando a cobiça entra, ela embaça e cega a visão. Você pode ler para ela 2 Coríntios 4,4, nova tradução linguagem de hoje. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele, Satanás, não as deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Ele não vê, essa pessoa não vê. Eles são cegos para a deslumbrante aurora da mensagem do Evangelho, que resplandece em Cristo Jesus. Eles são cegos porque eles não conseguem ver Deus, e jamais conseguirão, a não ser que uma obra salvadora da graça e da misericórdia de Jesus os atinja e eslipe seu coração. Em outras palavras, eles não têm a menor ideia do que é um Cristo crucificado, um Filho de Deus crucificado. Eles ainda não tiveram contato verdadeiramente com o Evangelho. Deixe-me aumentar o leque de possibilidades. Imagine uma pessoa que apoia um político corrupto, ou mantém seu emprego cujo patrão o obriga a praticar injustiça. Então ele tenta se defender com todos os argumentos possíveis. Minha família vai passar necessidade. Onde é que eu vou encontrar um emprego melhor? E por causa dessa cegueira, ele diz: preciso continuar apoiando esse homem corrupto e manter o meu emprego desonesto. Não tenho o que fazer, essa é minha oportunidade. Qual é o problema desse homem e dessa mulher? O problema desse homem e dessa mulher, primeiro, é que esse argumento não convence Deus. A primeira coisa é essa: esse argumento não convence Deus. Por quê? Porque Deus, em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz:
Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas a gente continua com o mesmo problema, porque enquanto estiver com o coração impuro, contaminado, sujo, ele não consegue confiar e ver Deus nessas palavras. Vamos mais distante. Pense numa pessoa onde o coração é dominado pela luxúria, prazeres sexuais desenfreados. Essa pessoa vive num relacionamento corrompido. Chega em casa, abraça seus filhos, beija sua esposa, seu esposo, mas na primeira oportunidade trai nas telas do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e na primeira escapada marca um encontro às escuras. Qual é o problema dessa pessoa? Jesus explica: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Essa pessoa nunca viu Deus. Ela não sabe quem Deus é. Ela não sabe o que Deus vê. Ela não entende o que Deus aprova e o que Deus reprova. Ela é cega. Teu coração é impuro. Por isso ela não consegue ver a glória de Deus, a vontade de Deus. Ela é a escuridão do seu encontro ilícito. É uma consequência da escuridão do seu coração. Então você tenta alertá-la. Então você quer lutar pelo casamento dela. E você faz o que qualquer pessoa sensata faz: abre a Bíblia para ela. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, como os descrentes que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E você lê para ela, mas não passa de assunto de jornal. Por quê? Porque ela não vê Deus na sua palavra. Mas aí você continua como amigo daquela pessoa. Você continua porque você sabe que a única vida que vale a pena é a vida em família. A única vida praticável é a vida onde um homem honra a sua mulher e a mulher honra o seu marido até o resto da sua vida. Essa é a vontade do Deus Altíssimo. O que Deus uniu, o homem não separa. Então você lê para ela 1 Coríntios 6:18. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, mas quem pega sexualmente peca contra seu próprio corpo. E vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. E você continua lutando com ela, e ela tem um relacionamento homossexual. Aí você fala assim: tá errado. Ela diz: não tá. Aí você lê para ela Judas 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidades e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Ela serve de exemplo, mas ela não muda. Ela não vê o exemplo. Ela não entende. Ela não compreende. Ela não vê. Ela não enxerga Deus na palavra. Ela é cega espiritualmente. A Bíblia não é palavra de Deus para ela. Ela nunca viu Deus nas Escrituras. Então esse tipo de pessoa, essas pessoas, como um animal preso a uma armadilha, eles tentam escapar. E eles começam a tentar se explicar. Eu estava com a cabeça quente.
Eu precisava de um alívio, por isso que eu procurei a pornografia, por isso que eu procurei uma aventura sexual. Você não me entende, pastor, você não me entende, meu irmão. Meu casamento já estava aos pedaços, foi só uma consequência. E ele tão preso numa armadilha, como um animal ferido, ele tenta começar a se livrar. Ele diz: minha vida sexual nunca foi boa, minha esposa nunca foi quente na cama, meu marido não me procura, eu mereço mais, sabe? E o coração dele começa a enganá-lo, e o coração começa, sabe, a ludibriá-lo. Qual é o problema dessa pessoa? Ela diz assim: essa postura, sabe, já foi ultrapassada. Nós temos uma interpretação menos conservadora da Bíblia sobre as relações sexuais. Então ela começa a buscar tudo o que ela precisa para manter o seu coração impuro, em sã consciência. Ela meio que anestesia o seu coração com argumentos cegos. E se alguém aqui está nessa escuridão de alma e coração, o profeta Isaías te descreve com riqueza de detalhes. Isaías 59:9 diz assim: por isso a justiça está longe de nós. Vamos trocar para você ou para mim. E a retidão não me alcança. Procuro, mas tudo são trevas. Busco claridade, mas ando em sombras densas, como cego caminhando, apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeço, como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. O coração impuro cega. Será que a sua mente está falando tão alto que eu estou conseguindo ouvir teus pensamentos aqui agora? Quem é esse pastor para falar assim? Faço da minha vida o que quero. Aliás, eu vou sair daqui agora. Eu vou procurar uma igreja que me incomode menos. Mas antes de você sair e não voltar nunca mais, escute apenas mais uma coisa. E depois disso você faça da sua vida o que você quiser. Eu vou usar agora as palavras do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele diz assim: quando os homens falam contra o evangelho, reclamam do evangelho, se sentem castigados por causa do evangelho, quase sempre é porque o evangelho fala contra eles. O evangelho os encontrou e os acusou da sua culpa, dos seus pecados. O evangelho o prendeu. É como um policial com uma lanterna, voltando o foco completamente sobre sua iniquidade. E por isso, eles ficam consequentemente tão indignados. Deixa eu te falar agora. Existe uma fresta de luz entrando no seu coração impuro agora. A minha pergunta é o que você vai fazer com ela. Deixa eu te explicar uma coisa sobre Deus. Deus é semelhante a uma lanterna. E Ele começa a falar. E então a nossa vida vai sendo iluminada. E você começa a ouvir a voz dEle. E a sua vida vai começando a melhorar cada vez mais. E então você começa a obedecer. E mais um pouco do seu coração vai sendo limpo. E quanto mais você ouve, se arrepende, confessa, mais Ele fala. Mas vai chegar um momento em que toda essa luz de Deus, que está sendo derramada nessa igreja, por tantos cultos, por tantas manifestações do Espírito Santo, vai chegar um tempo em que você vai se acostumar com a presença que você não vê.
Vai chegar um tempo em que você vai conseguir pecar dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Porque você não ouviu a voz de Deus quando ela era quase não vista na sua vida. Mas vai chegar uma hora que a religião vai tapar até a glória de Deus manifestada num lugar, se você não aprender a ouvir a voz de Deus agora. Porque o evangelho tem matado alguns aqui, o evangelho tem cortado alguns, mas eles dão um jeito de se curarem no meio da semana com entorpecentes mundanos, e eles param de ouvir a voz de Deus. E uma hora essa voz linda, maravilhosa que tem nos visitado, ela vai se extinguir, e você nunca mais vai ouvi-la. O nome disso se chama apostatar da fé. Obrigado. Porque não é possível. Porque parece que tem gente aqui que sustenta uma impossibilidade possível. Qual que é uma impossibilidade impossível? Tem gente que pensa numa possibilidade impossível para a sua vida. Quando eu quiser, eu paro com essas atitudes, pastor. Eu não preciso desse negócio aí de nascer de novo. Não. Olha, deixa eu te dizer, quando eu quiser, eu mudo. Diz esse tipo de pessoa: eu até admito que eu não estou vivendo corretamente esses dias, mas eu posso facilmente mudar. Basta eu querer. Meu amigo, você não pode. Você não pode. Minha irmã, você não consegue. Essas palavras são de um coração cego. Ninguém vence o pecado sozinho. Ninguém pode auto-limpar-se. Quando alguém diz que eu consigo, é porque ele nunca esteve tão cego na vida. Quando alguém me diz, amanhã eu faço, nunca esteve tão cego na vida. Quando alguém diz, eu posso, nunca esteve tão cego na vida. Esse coração nunca esteve tão cheio de lama. Porque você não pode. Se você pudesse, Deus não tinha, como diz o atrevido teólogo, fragmentado a Trindade por 33 anos para te salvar. Ele não teria mandado o filho dele para morrer numa cruz e derramar sangue santo. Sangue santo. Com amor e seriedade eu te digo, todos deveriam ver em seu coração a inveja, as mentiras, a luxúria, a podridão, os males de todo tipo. Todos deveriam ver. Porque na hora que você visse, você clamaria para ser liberto de si mesmo. E é o que eu estou pedindo ao Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, não dá um encontro contigo hoje para essa igreja. Dá um encontro com o coração dessa pessoa. Que ela consiga ver a podridão do seu coração. Que ela consiga ver a culpa do seu coração. E que ela consiga sentir o fogo da sua ira vindo sobre esse coração imundo e injusto. Porque se Deus não te der, você nunca vai ter. É por causa do seu coração impuro que você não enxerga o seu coração. Alguém aqui, irmão? Você não consegue fazer uma autoavaliação sincera sobre você. É por isso que o profeta Isaías capítulo 6, ele diz o quê? Quando ele viu a glória: ai de mim, ai de mim. No dia que a luz de Deus bateu sobre ele, ele viu a perturbação ilícita, imoral, luxúria, orgulho, sei lá. Ele viu algo tão feio no coração dele. Diz: eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem digno de estar vendo o que eu estou vendo.
Mas enquanto seu coração for impuro, jamais você vai confessar. E você não confessa porque não se arrepende. E se não se arrepende e não confessa, nunca será puro. É uma impossibilidade se limpar. Auto-santificar-se. Mateus 19, 23 diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O rico aqui é o rico de si mesmo. É o rico que confia em suas posses. É o rico que confia em seus braços, em sua inteligência, em sua intuição. É o rico que acredita que pode dar-se a si mesmo o que só Deus pode lhe entregar. É por isso que a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles, num bom maranhense, que sabem que estão lascados diante de Deus. Bem-aventurado aqueles que não sabem que não podem ser autossuficientes. Feliz é o homem que tem certeza que por causa do seu orgulho está perdido. Feliz é o homem que sabe que não pode chegar no alto da montanha, mas ele vive no profundo do vale. Feliz é o homem que sabe de suas limitações. Feliz é o homem que sabe que quando qualquer coisa boa acontecer na sua vida, somente é por causa da graça de Deus. Feliz é o pobre de recursos espirituais, porque ele dobra os seus joelhos e ele diz: Deus, se propício a mim que sou pecador. Pastor, você devia estar pregando essa mensagem numa praça pública, numa campanha evangelística. Ah, meus irmãos, a igreja nunca precisou ser evangelizada de novo. E eu não estou pregando na igreja de nenhum outro pastor, porque eu poderia denegrir a igreja dele dizendo isso. Estou pregando na minha mesmo, porque aí é que eu conheço. Aqui eu conheço. Não todo mundo, porque eu conheço a mim mesmo. Feliz é o homem totalmente despojado de tudo, menos de Deus. Ele é rico, mas rico em confiança em Deus. Ele é feliz, porque aprendeu que Deus não falha, mas Ele falha. Ele é pobre de espírito, rico de alma. E o pobre de espírito é o único que pode ser puro de coração. Sabe por quê? Porque é o único que chora e é consolado. É o único que é manso e baixa sua cabeça diante de Deus. É o único que clama por justiça, porque se sente injustiçado por causa do seu pecado. Ele sabe que é rebelde diante de Deus, e se ele for no tribunal de Deus, ele está condenado em primeira, segunda e terceira instância. Mas agora eu quero falar da pior de todas as impurezas de coração. É a do coração hipócrita. É o do cristianismo nominal. É aquele que está muito satisfeito em ser chamado de cristão, sem viver a vida de Cristo. O hipócrita, jamais verá a Deus, até que seus olhos sejam divinamente abertos. Mateus 23, 24. Guias cegos, Jesus falando aos hipócritas. Vocês comem um mosquito e engolem o camelo. Vocês reclamam do outro, quando na verdade quem está indo para o inferno é vocês.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do teu corpo e do teu prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Spurgeon alerta: o formalismo também jamais verá Deus, pois ele olha para a casca e jamais chega ao miolo. O religioso lambe o osso, mas nunca chega à medula. Mas o hipócrita diz: leio a Bíblia. Só que essa leitura bíblica jamais levará esse homem a Deus. Ele abre a Bíblia, não para ver o que está lá, mas para ver o que pode encontrar para apoiar as suas próprias visões e opiniões. Se os textos que precisam não estão lá, ele então distorce, até que de uma forma ou outra consiga trazer Deus para o seu lado. O hipócrita nunca verá Deus enquanto continuar na sua hipocrisia. Pense comigo aqui agora. Não está explicado, meus irmãos, por que homens e mulheres tão gabaritados, conhecedores de tantos assuntos, em posições tão elevadas, com palavras tão persuasivas e até cheias de conteúdo bíblico, essas pessoas tão capacitadas diante de homens e mulheres quase analfabetos, que nunca tiveram contato com o mundo dos negócios ou o mundo acadêmico, eles, se tornam anões? É anãos ou é anões? Os dois. Anões espirituais. Aquele cara é o Elon Musk da sua cidade. Mas quando ele chega perto daquela irmãzinha, aquele irmãozinho lá da última cabana do bairro, quando os dois conversam sobre Deus, a irmã se torna um colosso e ele se torna uma formiguinha espiritual. Vocês não perceberam isso, não? Alguém já percebeu isso? Porque eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu li a história de um pastor que foi visitar uma irmã. A irmã estava no hospital, provavelmente no fim da sua vida. E ele conversou com ela, orou por ela. E no final ele foi deixar um versículo para ela. E ele abriu a Bíblia da irmã. Na hora que ele abriu a Bíblia da irmã, ele viu um monte de marcação, e que chamou a atenção do pastor. Depois de cada versículo tinha uma letra P, de outro versículo tinha um T, de outra tinha um A. Então ele chegou para aquela mulher assim: meu irmão, o que significa esse T? Ela diz: testado. E esse A? Aprovado. E aí, irmão, o que significa esse P? Ela diz: eu preciso disso. Você sabe o que é aquilo? Aquele pastor, quanto mais abria a Bíblia daquela irmã, mais marcação ele via. Você sabe o que estava acontecendo ali? Aquela irmã não estava lendo a Bíblia, ela estava ouvindo Deus. É uma diferença muito grande. Aquela mulher não apenas lia a Bíblia, mas a Bíblia falava com ela. Vamos lá. Aquela mulher nunca leu a Bíblia sozinha. Deus estava do lado dela. Por quê? Porque bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ela lia um versículo e colocava P: preciso disso, Senhor. Ela botava um A: aprovado. Ela botava um T e diz: testado. Dá certo sim. É alguém que vê Deus. Quando é que a gente vai ter convicção da verdade da palavra, meus irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Aqui agora a gente dá um salto. A gente sai do vale e começa a subir a montanha. Quando você começar a levar a palavra de Deus e viver em santidade, olha para mim aqui agora. A partir de um coração puro, as possibilidades se tornam ilimitadas para ver a Deus.
Deixa eu te falar uma coisa, santidade é colírio para os olhos. Aliás, é bem mais do que isso, são novos olhos. A partir de um coração puro, as possibilidades se tornam ilimitadas. Janelas celestiais são abertas para aqueles que Deus os toca e os muda e os transforma. Quando Jacó acordou do sono, lá em Gênesis 28, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo, disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quando Deus começa a tocar num homem, o coração dele então começa a perceber a presença onde ele nunca tinha percebido. Ele para de ser um viajante sem destino e começa a experimentar a companhia da viagem. Aleluia. Me entenda, me entenda, me entenda, me entenda. Os de coração impuro só conseguem ver praias, cachoeiras, rochas, pôr do sol, relâmpagos, etc. Isso é muito ruim. Nossa, que pôr do sol lindo. Nossa, que nuvem linda. Nossa, sabe, aqueles que são impuros de coração, eles colocam os olhos na janela do avião e olham assim: se esse avião cair, né? Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Os puros de coração, eles veem outra coisa. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Enquanto os impuros estão olhando o céu para ver se chove ou não chove, estão olhando, nossa, que sol quente. Os puros de coração, eles olham para a criação e começam a ver o dedo, a poesia da criação das mãos de Deus. Um dia fala ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança a sua correria com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até outro. Nada escapa do seu calor. Eu fico imaginando no dia que o salmista falou isso. Ele diz: os céus declaram a glória de Deus. Eu imagino um monte de gente falando assim: tá louco? Há uma diferença entre você ver o pôr do sol e há uma diferença entre você ver o Criador que criou o sol, que está se pondo no mesmo horário todos os dias e nascendo no outro. Os puros de coração, eles veem a Deus. Para alguém de coração impuro, Deus não pode ser visto em lugar nenhum. Mas para o limpo de coração, ele começa a ser visto em todos os lugares. Para o impuro, ele acha que ele está sozinho, que ele precisa dar conta da sua vida, que ele precisa fazer o seu esforço, ele não precisa de orar. Ele só tem que depender da sua força. Mas para o puro do coração, puro de coração, ele sabe que ele pode estar no mais profundo, no solitário deserto, na noite mais escura. Porque o Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes do salmista perceber que Deus percebe os pensamentos dele, ele percebeu que Deus percebe os pensamentos dele. Alguém está aqui? Vou repetir. Antes do salmista perceber que Deus percebia os seus pensamentos, o salmista percebeu que Deus percebia os seus pensamentos. Alguém entendeu? Ele diz: Deus, o Senhor está aqui. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Tem gente que desliga a sua visão espiritual quando está no trabalho, como se Deus não estivesse lá. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. O Senhor nunca me deixou. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está longe do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Eu não sei como o Senhor faz isso, mas o Senhor faz.
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? O impuro do coração pensa que ele pode ser certinho num culto, que ele pode ser certinho na sua cidade, mas quando ele faz uma viagem, quando ele faz algo que ele está sozinho, então ele pensa que ele pode se esconder de Deus, e ele então entrega o seu coração à luxúria, ele entrega seu coração aos contratos escondidos, pensa que Deus não está do lado dele. O impuro jamais vê isso, mas o puro de coração ele sabe para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Aleluia. Quem está falando é alguém que sabe, que vê e que ouviu. Não é um impuro que não vê a Deus. Os puros de coração só conseguem ver sorte, destino, má sorte, karma, fatalismo. Mas os puros de coração veem ordem divina, tempo divino, intervenção divina, vontade divina, soberania divina. Os puros de coração sabem, Provérbio 16:33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Os dados são lançados, mas é Deus que controla totalmente o resultado. E o que dizer de Romanos 8:28? Os puros de coração conseguem enxergar isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e comecei a compartilhar minha fé com ela. Em algum momento eu percebi que pelas expressões faciais e verbais, que essa pessoa não estava entendendo nada do que eu estava falando. Ou seja, assim como eu acreditava que Deus falava comigo, eu acreditei que Deus não estava falando com ela. É assim, irmãos. Simples assim. Uns verão a Deus, outros não. Tudo por causa do seu coração. Vamos lá, pensa comigo. Veja como os homens e mulheres estão vivendo. Alguns homens e mulheres estão vivendo hoje. Eles viviam somente para si mesmo. Só para si mesmo. Agora, de repente, eles começam a gastar a sua vida, tempo e dinheiro de uma forma totalmente diferente. Eles começam a se lançar em Deus como nunca se lançaram. Eles começam a atravessar a sua vida antiga com caminhos novos dados pelo Senhor. Ficaram loucas? Se ficaram, deveriam ser impedidas de continuar tocando seus negócios. Ficaram loucas? Se ficaram, deveriam, ter controle para ela não mais cuidar dos filhos e das esposas. Deveriam ser interditados, impedidos de tomarem decisões. Mas não. Eles estão maravilhados. Essas pessoas estão maravilhadas. Esses homens, essas mulheres estão maravilhados. E o que é isso? Não é que se tornaram loucos e precisam ir por manicômios, não. É que eles viram alguém. É que eles viram alguma coisa. Não tenho teologia para explicar o processo de transformação do coração, mas seus corações foram limpos, seus pecados foram perdoados, suas vidas foram transformadas. Eles negaram seu eu, eles colocaram a sua cruz, eles estão seguindo a Jesus. O evangelho os atropelou, eles viram Deus e seus corações ganharam olhos espirituais. Eu já falei sobre isso e preciso repetir. Existem aqueles que apenas veem na Bíblia letras mortas. Não passa de um livro qualquer. Pessoas que ficam sonolentas só em olhar o livro preto.
em cima da sua cômoda. Sabe, possui força e intrepidez para muitas tarefas, mas não tem disposição sequer para conseguir atravessar de uma folha para a outra, numa leitura comprometida. E qual é a explicação? Não conseguem ver Deus em sua palavra. Não tem prazer em ouvir a cheirosa voz de Deus. E quando um coração impuro lê a Bíblia, ele só encontra contradição, esquisitices, falhas. Ele conhece um Deus de D minúsculo. Ele até vê Deus, mas vê um Deus que não pune o pecado. Ele vê um Deus que só é amor, mas que não vai julgar a humanidade. Mas deixa eu te falar, os puros de coração não leem a Bíblia. Eles assistem Deus falar através da sua palavra. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu não sou um homem onde Deus revela para mim ciências. Eu não tenho o dom de ciências ocultas. As pessoas às vezes oram por mim, pastor, para ver qual é a vontade de Deus para mim. Eu não tenho, Deus não me deu esse dom. Estou pedindo. Mas Deus me deu um dom que eu não abro mão dele por nada. Eu fui agraciado de ter fome pela Bíblia. E eu paro horas e horas e falando, Deus, o que o Senhor está falando aqui? Continua, Senhor, abrindo os olhos do meu coração, porque eu quero ver o Criador em Gênesis. Eu quero ver o libertador em Êxodo. Eu quero ver o domador de leões em Daniel. Eu quero ver o quarto homem da fornalha. Esses dias eu fiz uma pergunta tão simples para Deus, mas eu quero uma resposta. Eu falei, Deus, é tão complexa a resposta. Deus, por que o Senhor teve que ir, o Espírito Santo teve que descer? O Senhor só disse que ele descia se o Senhor subisse. Mas o Senhor não disse por quê. E ali você fica com Deus, conversando com Deus. Porque a Bíblia sempre será uma conversa entre dois amigos, quando Deus começa a limpar o seu coração. Aleluia, meus irmãos. E eu tenho que terminar, porque tem outro culto. Mandar os irmãos chegar na metade da mensagem. Os impuros de coração veem Jesus somente como uma figura histórica. Admiram seu legado. E até ficam perguntando como é que alguém tão simples não foi esquecido no tempo e no espaço. Tiram bons ensinos, princípios para a sua vida, mas nada além disso. Mas os puros de coração, que foram tocados pela graça de Deus, não. Eles veem Deus em Cristo Jesus. Ele não é um carpinteiro. Ele não é um mestre eloquente. Ele é a própria divindade em pessoa. É o Deus encarnado, é o Salvador, é o Senhor, é o soberano, é o Rei da glória. Meus irmãos, você sabe qual é o privilégio dos que buscam a santidade? Bem-aventurados, felizes os puros do coração, porque eles verão Deus. Essa é a maior visão, essa é a visão gloriosa de que todo homem pode ter. Será como tocar o sol sem que ele nos queime e nos segue. É ver Deus. Ver Deus. Como é que um culto pode ser ruim se a gente vê Deus? Como é que uma adoração pode ser sem força, sem fervor, se a gente viu Deus? E eu não falo apenas ver Deus quando a gente morrer, porque Apocalipse capítulo 22 versículo 4 diz que nós veremos Ele face a face. Que distância e proximidade eu vou poder chegar do meu Salvador? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu não aceito nenhuma teologia que diz que eu vou ver Ele de longe, porque eu não vou respeitar essa regra no céu. Eu quero ver Ele face a face.
E deixa eu te falar, é apenas um fio, o véu que separa você dessa vida simples, da vida com a glória de Deus. Vamos lá. Da religião, da glória. É um fio de fé. Ele pode ser rasgado a qualquer momento. Uma irmã nossa rasgou esse véu totalmente essa semana. Isabela agora está vendo o Senhor, o seu Salvador, como ninguém mais pode ver. O dia glorioso. O dia glorioso onde a gente vai ver Jesus. Se você não tem afeição por Jesus, peça, porque é isso que a gente vai fazer lá no céu. Ficar deslumbrado com Ele. Ver Deus é o fim último pelo qual nós vivemos. Ver Deus é o fim último pelo qual nós fomos criados. Ver Deus é o prêmio completo da salvação de Jesus Cristo naquela cruz. Não é ver Deus apenas na eternidade, mas vê-lo agora. E eu quero que o Espírito Santo de Deus te conduza a esse lugar agora. Para uns que já são salvos, Deus precisa lançar luz no seu coração para que você se arrependa e confesse. Olha para mim aqui. Não é confessar não, irmãos. É se arrepender e confessar. Que o Espírito lhe conduza agora a um lugar onde o pecado seja lavado do seu coração. Porque parte do seu coração, do nosso, precisa de graça e misericórdia. Para outros, sua única saída para ver Deus é ser salvo. Sua única saída é que Deus te deu um coração novo. Clame por isso. Clame por isso. Não existe santidade passiva. Somente os que choram serão consolados. Somente os que buscam encontram. Somente os famintos é que bebem. Querer ser salvo sem Jesus. Fica de pé no seu lugar. Querer ser salvo sem Jesus é o mesmo que você tirar um coração pulsante de alguém e colocar numa estátua. Querer ser salvo sem Jesus é a mesma coisa de você tirar um coração pulsante e colocar numa estátua. Ele vai parar e a estátua de mármore jamais vai se mover. Mas ser salvo por Jesus é fazer uma estátua de mármore, viver, respirar, andar e adorar. Porque é da morte que Ele nos traz para a vida. Aquele que nos despertará dos mortos com um toque de trombeta da ressurreição, Ele pode te transformar agora em apenas um movimento da graça dEle. Ele pode, enquanto você está em pé nessa igreja, selar você com um coração novo, renovar dentro de você um espírito, te trazer pureza. Alguém pode vencer todos os seus pecados por você. Olhe para Ele. Cristo foi pendurado e rejeitado para que a sua igreja o acolha, o ame e o adore. Os impuros jamais verão a Deus.
podem bater na porta o quanto quiserem. Somente aqueles a quem Deus dê a graça e a misericórdia de agir na vida deles poderão. Por isso, a minha oração essa semana toda que passou é que você saiba orar corretamente agora. Porque pecado tem nome. Arrependimento tem mudança. E olhos espirituais precisam ser dados novamente a nós. Baixe seus olhos. Ore. Não espere por mim. Não espere por mim. Ore, ore, igreja. Se exponha pelo menos uma vez. Você não quer ver a beleza de Deus, não? Deixa Jesus te tocar. Com a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Vamos, Jesus. Por favor, Espírito Santo. A beleza que existe em ti. Por favor, Espírito Santo, Espírito Santo. Ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Deixa eu te falar uma coisa. Respeitando todas as proporções e todo o amor, e uma cena que eu vi esses dias. Um amigo levou um outro amigo para assistir um jogo de futebol. E o amigo era cego. E ele ficava narrando aqui, no ouvido dele, tudo que estava acontecendo. É uma linda cena. E na hora que ele gritou gol, o amigo dele também gritou gol. Mas deixa eu te dizer que sabe qual é o problema? É que ele só ouviu. Ele não viu o chute da bola. Ele não viu o ângulo da bola. Ele não viu toda a massa da torcida se levantar. Ele não viu toda a preparação da jogada. Ele só ouviu. Gente, a gente não nasceu só para ouvir Deus, ouvir sobre Deus. A gente nasceu para ver, para experimentar. E deixa eu te falar, se existe um pecado na sua vida que te impede, que você é cativo dele, deixa eu te falar uma coisa. Você está impedindo Deus de cumprir a sua palavra, porque Ele disse que somente os puros o verão. O nome disso é santidade.
Em outras palavras, é vergonha na cara diante de Deus. Por isso, para com essa proteção própria, porque você está impedindo de você experimentar a glória. Acaba com essa visão distorcida que Deus se revela para qualquer um. Não, Deus ele salva pela sua graça, mas existe um mérito na sua busca, que é vê-lo, que é experimentá-lo, que é que os olhos do coração sejam abertos. Olha lá. Por isso eu te convido, seja humilde, pobre de espírito, saia do seu lugar e confesse o teu pecado diante de Deus aqui na frente. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Eu não tenho pressa para começar o próximo culto. Eu não tenho pressa. Vamos lá. Vamos sair do lugar que a gente está hoje, igreja. Vamos sair do lugar que a gente está hoje, igreja. Vamos sair do lugar que a gente está hoje, igreja. Vamos sair do lugar que a gente está hoje, igreja. Acredite em Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos, igreja. Espírito Santo, não é por força nem por poder, não é por imposição, mas é pelo teu Espírito. Vem, Espírito Santo, toca. Toca. Vai se ajoelhando no seu lugar, se é assim que você vai se sentir confortável. Mas em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Vamos sair desse lugar hoje diferente, igreja. Cristo, revela o Filho. É Espírito Santo, 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 Santo é o teu nome. Santo, 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 Santo é o teu nome. Tu és santo, toca, toca Jesus, toca Jesus, arrebenta esse verniz religioso hoje. Arrebenta esse verniz religioso hoje, Jesus. Precisamos ser salvos 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 hoje, Jesus. Nunca precisamos tanto de ser salvos. Senhor, nos perdoa por fazer as coisas sem arrependimento. Como é bom, Senhor, poder olhar para Ti sem nenhuma acusação. Oh, Jesus, como é bom, Senhor, olhar para Ti e ouvir somente a Tua doce voz dizendo: meu filho, você está vindo. Mas enquanto essa voz acusadora estiver sobre nós, Senhor, o véu ainda está selado. Nós mesmos construímos um templo dentro de nós que impede o Senhor nos tocar. Um templo de impureza, santidade de Deus. Vem, nos batiza. Batiza-nos com a Tua santidade. Santo, 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 Santo. Deixa eu te falar, irmão. Literalmente o pecado sai pela boca. Confesse. Peça para Jesus gerar um arrependimento verdadeiro em você. Um ambiente desse é um ambiente sagrado. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que saiamos desse lugar aqui constrangidos, sem fome ou sede de outra coisa que não seja o Senhor, para a glória